Nossa aula de hoje será sobre variáveis aleatórias, é o capítulo 3, e vamos falar um pouquinho sobre as definições de variáveis aleatórias, parte 1 deste capítulo 3. Como sumário, nós temos uma introdução e as definições de variáveis aleatórias. Então, neste capítulo, nós vamos formalizar as definições e propriedades apresentadas no primeiro capítulo sobre variáveis aleatórias. Naquele capítulo em que fizemos uma revisão geral de probabilidade e de estatística, linkando as duas áreas, probabilidade e estatística. Apresentamos uma variável aleatória simplesmente como sendo função real do espaço amostral. Então, nossa variável aleatória, lá atrás, era apenas uma função real do espaço amostral ômega. Agora nós vamos formalizar este conceito acrescentando a noção de que a variável aleatória tem de ser mensurável, dando uma conotação mais matemática ao conceito e permitindo construir uma teoria mais sólida a seu respeito e de suas propriedades. Então, nós vamos acrescentar a noção de que, além de ser uma função real do espaço amostral ômega, ela tem que ser mensurável. Então, vamos consolidar essas ideias apresentando o significado de distribuição de probabilidade de uma variável aleatória multidimensional. Vamos conceituar as diferenças entre variáveis aleatórias discretas e contínuas. E, ao final, alguns conceitos que foram mencionados explícita ou implicitamente no primeiro capítulo terão sido esclarecidos por completo. Então, vamos para definições de variáveis aleatórias. O conceito mais formal de variável aleatória, para contemplar a característica de ser mensurável, será apresentado, portanto, nesta aula de hoje. Isso garantiria a possibilidade de especificar medidas de probabilidades associadas às variáveis aleatórias que sejam funções mensuráveis. Então, nós desejamos medir probabilidade, nós trabalhamos com variáveis aleatórias para, um dos objetivos é associar probabilidades a eventos dessas variáveis aleatórias. E vamos recapitular, né, lembrando que a tripla ômega, esse F aqui, que é o conjunto de eventos, e P, ou sigma álgebra, e P, medida de probabilidade, é denominada de espaço de probabilidade. Então, nós temos um espaço de probabilidade dado pela tripla espaço amostral, sigma álgebra F e medida de probabilidade P. E a dupla, ômega e F, espaço amostral e sigma álgebra F, ou conjunto de eventos, coleção de eventos, é denominada de espaço mensurável. Essa dupla é o espaço mensurável. E o P é o espaço de probabilidade, a medida de probabilidade. Muitas vezes os resultados dos experimentos reais são medidos em termos de números, os resultados são medidos em termos de números reais. As medidas de altura e peso de pessoas, produtividade das plantas, os teores de um determinado nutriente dos solos são diretamente números reais. O espaço amostral desse tipo de experimento é dado por subconjuntos da reta real. Então, nosso ômega ou é a reta real ou é algum subconjunto da reta real. O espaço mensurável para o caso unidimensional, aquela dupla que acabamos de mencionar, o espaço amostral é a própria reta dos reais e a sigma álgebra é aquela sigma álgebra que a gente mencionou no capítulo anterior, capítulo 2, que é a sigma álgebra de Borel, que a gente representa por esse Bzinho todo incrementado aqui. Então, nosso espaço mensurável é o R e uma sigma álgebra especial de Borel, quando nós já temos dados das variáveis aleatórias, o experimento já nos fornece, o resultado do experimento, não da variável aleatória, nos fornece números reais diretamente. Então, tipo, medir a altura e peso de pessoas, medir a altura de plantas, produtividade de plantas, teores de nutrientes no solo, entre outros exemplos. Porém, outros experimentos, os resultados não são números reais.
né? Tipo lançar dados, lançar moedas, cara e coroa. Então, o nosso espaço amostral, ele não é caracterizado por subconjunto dos reais. Cor de flor, né? Estar doente ou não doente. Então, alguns experimentos, os resultados não são números reais. Então, aqui exemplos, né? Já tinha listado aqui. Nascimento de um filhote quanto ao sexo, macho ou fêmea, observando se um paciente está doente ou não, doente ou não, doente. Se uma peça fabricada é defeituosa ou não, então peça defeituosa ou não, então isso não é número real, o resultado desse experimento, ou desses experimentos. Devemos ter um mecanismo de converter esse espaço amostral em outros valores reais, associando os resultados ômegazinho, né, que é o resultado do espaço amostral ômega, em um número real, ou seja, mapeando cada ômega na reta real. Então, quem é esse mecanismo? Devemos fazer o mesmo na sigma álgebra adjacente. Então, os conjuntos de eventos da sigma álgebra, da F, nós temos que fazer a mesma coisa, mapeá-lo isso em uma outra sigma álgebra, que é um subconjunto dos reais, garantindo que os resultados na reta real sejam mensuráveis, que, portanto, podemos atribuir probabilidades a eventos de interesse. O que nós estamos dizendo? Nós vamos arrumar um mecanismo que converte os resultados de um espaço amostral, resultado de um experimento, principalmente quando eles não são reais, em números reais. E todos os subconjuntos que estão naquela coleção de eventos, na F, na sigma álgebra subjacente, nós devemos também aplicar esse mecanismo e levar para um conjunto de eventos da reta real, que é um conjunto chamado conjunto de Borel. Então, fazendo isso, nós estamos convertendo o espaço mensurável ômega F em R Borel, RB. Todos esses conceitos, então, envolvem a definição de variável aleatória que apresentamos na sequência. Então, esse mecanismo de converter essas duas coisas aqui é a variável aleatória. Então, o que é uma variável aleatória? Uma variável aleatória x é uma função mensurável, x igual a, formalmente, x função do ômegazinho, do resultado do experimento, que mapeia o espaço mensurável ômega e a sigma álgebra F em um novo espaço mensurável, como eu disse anteriormente, dos reais, que é o nosso novo espaço amostral, e a sigma álgebra de Borel, esse B incrementadinho aqui, esse B bonitinho aqui, em que R é o conjunto dos números reais e B é uma sigma álgebra de Borel, ou seja, é uma função x, então a variável aleatória é uma função x de ômega em R, para a qual a imagem inversa x menos 1 de B, que é o conjunto de elementos ômega, tal que x ômega pertence a B, para um conjunto B pertencente a sigma álgebra de Borel, essa imagem inversa é um conjunto pertencente a sigma álgebra F, original, do espaço mensurável original. Então, a variável aleatória, ela tem esses dois componentes. Ela é uma função de ômega em R, igual a gente já tinha definido, mas obedecendo a essa restrição de que a imagem inversa para um conjunto que está na sigma álgebra de Borel, então se a gente olhar para a função inversa aplicada num subconjunto aqui, nós vamos ter que esse subconjunto, esse conjunto gerado a partir da imagem inversa no conjunto B, ele pertence à sigma álgebra do espaço mensurável original. Então, a primeira sutileza apresentada na definição 2.1, ela refere-se ao fato de, além da variável aleatória ser uma função de ômega em R, isso que eu acabei de falar, exigiu-se que a imagem inversa, x menos 1 de B, represente um conjunto
é um conjunto da sigma álgebra F. Para qualquer conjunto da sigma álgebra de Borel, ou seja, quando a gente aplica a função inversa de x ao conjunto da sigma álgebra de Borel, um B da sigma, pertencente à sigma álgebra de Borel, esse conjunto gerado aqui ele pertence à sigma álgebra F. Ou seja, o que nós estamos fazendo quando aplicamos uma variável aleatória? Ela está mapeando tanto um ômega em R quanto o F na sigma álgebra original na sigma álgebra de Borel. É isso que nós estamos fazendo. Então essa é uma sutileza que torna a definição de variável aleatória completa. Por isso nós podemos atribuir probabilidades às variáveis aleatórias, porque nós só podemos atribuir probabilidades a eventos pertencentes à sigma álgebra. Então, se nós fazemos essa função, nos levar elementos daqui para cá e elementos daqui para cá, está mapeando as duas coisas, o espaço mensurável completamente em outro espaço mensurável, então esse novo espaço mensurável, que vai ser dado pelos resultados desse mapeamento, que é a própria função, que é a variável aleatória, será dito mensurável. Nós poderemos atribuir probabilidades a qualquer evento relacionado à variável aleatória. Então, a segunda sutileza, muitas vezes não compreendida, refere-se ao fato da variável aleatória ser, na verdade, uma função. Então, isso é muito importante, né? Uma variável aleatória é uma função. Ela é uma função que mapeia, codifica o resultado de um experimento aleatório, né, do ômega, em números reais, né? Além de levar todos os elementos da sigma álgebra para F para a sigma álgebra de Borel B no espaço mensurável em que ela está mapeando os valores. Então, talvez o nome mais apropriado para a variável aleatória seria função aleatória, embora ninguém faça isso, e eu não vou mudar, né? Então, é clássico que o nome a ser dado, se tornou clássico que o nome a ser dado é variável aleatória, e, portanto, ele está consagrado pelo uso. E nós continuaremos a usar esse termo, apesar de que o nome mais apropriado seria o de função aleatória e não variável aleatória. O resultado da realização de uma variável aleatória unidimensional, ele é representado pelo número real x. Então, letra minúscula, x é o resultado da variável aleatória, x quando aplicada no resultado do experimento ômega. Então, aplicamos a função x a ômegazinho, vou ter um resultado x que pertence aos reais para todo ômega pertencente, ômegazinho pertencente ao espaço amostral ômegazão. Todo número real x é um elemento de uma sigma álgebra de Borel B. Isso eu pulei nessa aula, essa demonstração, mas tem um exemplo no meu livro que mostra exatamente isso, em alguns livros mais sofisticados, que envolvem teoria da medida, também apresentam isso. Cada número real é um elemento da sigma álgebra, portanto é mensurável e representa a imagem particular de uma variável aleatória. Então, x é a imagem do x quando aplicado em ômegazinho, no resultado do experimento, no resultado aleatório do experimento. Então, o resultado de uma variável aleatória é a definição 2.2, formalmente. O resultado da realização, também chamado de realização, de uma variável aleatória é a imagem do x ômega, que é o x pertencente aos reais, gerada pela variável aleatória x a partir de um resultado ômega do espaço amostral ômegazão, como a gente acabou de explicar. A maioria dos autores usa letras maiúsculas para representar as variáveis aleatórias e letras minúsculas para representar os seus valores ou realizações. Então, só para fazer uma analogia, para ficar mais fácil, a variável aleatória é como se fosse uma fábrica. E os seus valores ou suas realizações são os produtos dessa fábrica. Então, a gente representa a fábrica por letras maiúsculas. É a função aleatória que a gente chama de variável aleatória. Então, a função do ômegazinho é x. O produto desse x, quando aplicado num determinado valor, vai gerar um valorzinho. Então, quando a gente estiver denotando um valor de uma variável aleatória algebricamente, nós vamos usar letras minúsculas. Embora alguns autores, isso não é obrigatório,
alguns autores usam indistintamente letras minúsculas, por exemplo, para representar as variáveis aleatórias e os próprios valores da variável aleatória. E só o contexto é que vai dizer se é a variável ou se é o resultado. Então, a gente não é obrigado a seguir isso. Aqui no nosso curso, nós vamos seguir essa anotação. Variáveis aleatórias maiúsculo e resultados da variável aleatória, letras minúsculas. Nos exemplos em que os resultados de determinados experimentos aleatórios são medidas obtidas dos números reais, como altura e peso de pessoas, podemos dizer que o resultado ômegazinho pertencente aos reais, porque peso de pessoas é um número real, e é o próprio resultado da variável aleatória. Então, ômega é o próprio R e o F, a sigma álgebra desses conjuntos de medidas que já vem no próprio real, portanto, a própria sigma álgebra de Borel. Então, o espaço mensurável já é o RD. Ou a gente poderia representar o ômega F, mas o ômega é o próprio R e o F é o próprio sigma álgebra de Borel. As variáveis aleatórias desses experimentos representam, então, uma função de identidade. Como eu disse, o resultado é o próprio resultado da variável aleatória. Então, para uma particular realização ômega de um experimento aleatório, temos que x ômega é igual ao próprio ômega. Então, o xzinho é o ômegazinho. Então, a imagem da variável aleatória, o xzinho, o ômegazinho, é a imagem de uma função de identidade aplicada ao resultado ômegazinho, pertencente a ômega, que é o próprio R. Então, eu aplico no ômega, que já é um número real, retorno o próprio ômega. Então, a nossa variável aleatória é chamada de função de identidade. X de 1 é 1, x de 2 é 2, e assim por diante. Então, o ômegazinho já é um número real. E o resultado, que é o ômegazinho, é o próprio xzinho. Resultado da variável aleatória, realização da variável aleatória. Então, a gente chama a nossa variável aleatória ela é uma função identidade do espaço amostral, do espaço de medida. Se, por outro lado, os resultados de um experimento aleatório não são números reais, então uma variável aleatória sempre pode ser representada de tal forma que associe um número real para cada resultado do experimento aleatório. Ômega pertencente a ômegazinho da seguinte forma: x ômega é igual a x. Então, o resultado de uma variável aleatória é sempre um número real. Então, quando o experimento já é uma medida na reta dos reais, então a nossa variável aleatória é uma função de identidade. Caso contrário, nós vamos atribuir como resultado da variável aleatória um número real. Então a nossa variável aleatória leva o resultado do experimento, seja ele um número real já de imediato, então essa variável aleatória seria uma função de identidade, ou não, a resultados na reta dos reais, a resultados reais. Então a variável aleatória é uma função real do nosso espaço amostral. Vamos definir equivalência de eventos de espaços mensuráveis diferentes e, portanto, em espaços amostrais diferentes. Então, espaços mensuráveis é aquela dupla espaço amostral, é o ômegazinho ou o R. Então, consideremos esses dois espaços mensuráveis, a dupla ômega F e o espaço amostral R e a sigma álgebra agora de Borel. Então, são dois espaços mensuráveis diferentes, o original e o resultado, por exemplo, da aplicação de uma variável aleatória que levou esses dois aqui, como a gente já explicou anteriormente. O evento A ocorre se e somente se o evento B ocorrer, se o A está contido no ômega e o A pertence a sigma álgebra. Ou seja, o evento A é um evento, portanto, então ele é mensurável. Então ele tem que pertencer a sigma álgebra F e, obviamente, ele é um subconjunto do espaço amostral original. Então o evento A ocorre se somente B ocorrer, então ele vai ser dito eventos equivalentes. Ou equivalentemente, B está contido em R, então o nosso evento B que vai ocorrer se o A ocorrer, ou vice-versa, esse evento ele está contido nesse espaço amostral que é o conjunto dos reais, e como ele é um evento desse espaço mensurável, ele pertence à sigma álgebra de Borel, relacionada aqui nesse espaço
mensurável diferente do primeiro. Então, se isso acontece, se um evento ocorre, se somente se o outro ocorre com essas condições, se eles são eventos, são mensuráveis, pertencem aos respectivos espaços mensuráveis, então esses eventos são ditos eventos equivalentes e mensuráveis, conforme ilustra o diagrama a seguir. Mensurável significa que a gente pode atribuir probabilidades. Então, nós temos um espaço mensurável aqui, então aqui nós temos o nosso ômega, aqui um evento desse ômega, e nesse espaço aqui, esse evento, ele pertence àquela coleção de eventos desse espaço amostral, portanto, todo evento daqui será considerado um evento da sigma álgebra F. Então, esse A é um evento mensurável. O A é o conjunto ômega, em ômega pertencente a ômegazinho. E aqui, nós ainda, esse evento A, ele está contido no nosso espaço amostral original. Então, aqui nós temos uma variável aleatória. Né? Então, ela vai aplicar a um resultado, tem um ômegazinho aqui. Então, se eu aplicar o x ômega, eu vou mapear os resultados desse evento A aqui, ó, nesse segmento de reta. Esse segmento de reta é o nosso evento B. Então, tem uma outra sutileza aqui. Então, esse evento A é todo um ômegazinho, mas todo ômegazinho aqui não. Todo ômegazinho do nosso espaço amostral, tal que x ômega, o resultado da variável aleatória, pertence a B. Então, se eu aplicar o x ômega a qualquer elemento que está aqui dentro, ele vai dar um resultado aqui. Se eu aplicar em outro elemento, vai cair aqui, esse x ômega. Aplicar a variável aleatória. Então, o B, ele está contido na imagem de x. O conjunto B é a imagem de x, né, quando aplicado ao conjunto A. E está contido na reta dos reais, é um subconjunto dos reais. E o B é também mensurável, porque ele pertence à sigma álgebra subjacente, que é o conjunto de eventos da reta real, que é a sigma álgebra de Borel, a menor sigma álgebra possível, do conjunto dos reais. Então, essa é a lógica. Então, os eventos A e B são eventos mensuráveis e equivalentes. Então, eles estão em espaços mensuráveis diferentes. Reta real e sigma álgebra Borel, ômega e sigma álgebra F. No diagrama apresentado na definição 2.3, o evento A está contido em ômega, e ele é dado por isso, que é o conjunto ômega, de tal forma que as imagens de x aplicadas aos seus elementos pertencem a B para todo ômega pertencente ao ômegazão. É equivalente ao evento B contido em R. Então, temos que W pertence a A, o resultado da variável aleatória, que é o x desse ômegazinho, pertence a B. Então, se o ômega pertence a A, ômega pertence a A se somente x, se x pertence a B. Então, dizemos que A e B são eventos equivalentes, porque eles estão em espaços mensuráveis diferentes. Como ambos os eventos são mensurados, fica trivial determinar a probabilidade associada ao evento B, dado que ele é equivalente ao evento A, em virtude de o espaço probabilidade original, que é a nossa ferramenta de atribuir probabilidade, ser caracterizado por experimento aleatório. Então, tudo que nós medimos aqui, a gente pode medir do lado de lá, no conjunto V. A probabilidade do A é a mesma probabilidade do B. Então, tudo que nós aprendemos para eventos do espaço amostral original no capítulo anterior, nas aulas anteriores, vale agora para a variável aleatória. Tudo. Todas aquelas ferramentas, aquelas propriedades, tudo vale para a variável aleatória. O espaço de probabilidade induzido pela variável aleatória, então, se nós temos que os elementos de ômega são levados para o R, os elementos de F são levados para Borel, as probabilidades, porque os eventos são equivalentes, probabilidade A igual a probabilidade B, vai ser levado para uma outra medida de probabilidade equivalente, igual a essa medida de probabilidade que é obtida no espaço de probabilidade original, essa tripla original aqui. Então, esse espaço novo gerado, que é o R, Borel, e uma medida de probabilidade aqui com índice x, para lembrar que é da variável aleatória x, mas que é igual ao P,
associados a eventos originais do ômega ou pertencentes a sigma álgebra F, esse espaço é chamado de probabilidade, esse novo espaço de probabilidade é chamado espaço de probabilidade induzido pela variável aleatória. Espaço de probabilidade induzido pela variável aleatória x. Ok? Então, tudo que acontece aqui é equivalente ao que acontece aqui. Todas as propriedades que nós vimos aqui valem para cá agora, para a variável aleatória. Então, esse que é o bonito da teoria. Então, tudo que nós aprendemos vai valer para a variável aleatória. Então, utilizando a equivalência dos eventos A e B dos dois espaços mensuráveis, só para finalizar, teremos que a probabilidade do B é igual, né, na medida de probabilidade x no conjunto B, que é equivalente a do A, ele é igual ao P de A, do espaço de medida original, do espaço de medida induzido pela variável aleatória. Então, as medidas de probabilidade também são idênticas para os dois eventos, são iguais. As probabilidades atribuídas aos eventos mensurados de ômega são transferidas para os eventos na imagem da variável aleatória contidos em R por meio da função x, que é a variável aleatória aplicados em ômega, que leva ao resultado x, que relaciona resultados ômegazinho a resultados x na imagem de x, que está contido em R e pertence a sigma álgebra de Borel. E, portanto, são mensuráveis. As variáveis aleatórias não só mapeiam os elementos de ômega do domínio dos elementos de imagem, do domínio nos elementos de imagem x pertencente a R, mas também mapeiam as probabilidades dos eventos mensurados de F para a probabilidade dos eventos mensurados de B. Por isso que a gente fala que o espaço de probabilidade completo foi induzido pela variável aleatória. Então, todas as duas situações são equivalentes, são mapeadas pela variável aleatória. A indução do novo espaço de probabilidade, portanto, pela variável aleatória, nos permite atribuir probabilidades a partir da equivalência dos eventos nos dois espaços mensuráveis e, portanto, pela equivalência das medidas de probabilidade dos dois espaços de probabilidade. Perfeito? Pela definição de variável aleatória, dados os eventos A e B, da definição 2.3, podemos definir probabilidades P de x, né, a medida para a variável aleatória x de um evento B dessa variável aleatória é a probabilidade de x pertencer a esse conjunto B no espaço mensurável RB, que gera o espaço de probabilidades RBx. Uma vez que nós temos a medida para um conjunto B, a gente que pertence a esse, está contido em R e pertence a sigma álgebra de Borel associada, então nós temos um novo espaço de probabilidade induzido pela variável aleatória. Então, a gente pode definir o que é distribuição de variáveis aleatórias. Então, a probabilidade de um evento B é medida pela P de x, no espaço induzido pela variável aleatória x. Então, é a probabilidade de x pertencente a B, que é a mesma coisa na probabilidade original, no espaço de probabilidade original, do P, do conjunto inverso do B, da função inversa x menos 1 aplicada em B, que gera o evento equivalente A, como a gente viu lá. Então, a probabilidade de x pertencer a B é a mesma coisa da probabilidade de P, a probabilidade P do evento A ocorrer. Então, a probabilidade do evento A ocorrer no espaço amostral original. Mas ninguém precisa voltar aqui para calcular essas probabilidades. Então, essa probabilidade P de x de B, que a probabilidade de x pertence a um conjunto B, é chamada de distribuição de variável aleatória x quando você considera todos os eventos B da sigma álgebra de Borel sobre a reta real. Então, a gente tem a distribuição de variáveis aleatórias para todo B possível da sigma álgebra de Borel, ou seja, para todo evento, portanto, se evento é mensurável, então ele pertence à sigma álgebra de Borel. Para todo evento, se a gente fizer isso para todo evento, a probabilidade de x pertencer a esses eventos, isso vai gerar uma série de probabilidades, então isso é chamado de distribuição de probabilidades de variáveis aleatórias. É isso que a gente chama de probabilidades de distribuição de variáveis aleatórias. Definição bem ampla, bem geral. Mais para frente a gente vai falar especificamente de alguns casos particulares que a gente tem interesse. O evento B pertencente a Borel é equivalente à imagem, à função inversa desse B que pertence a F. Por quê? Isso aqui é o conjunto A. Se o B pertence a F e o B é equivalente ao conjunto A, então
se o B pertence a F, como o A é mapeado em B pela variável aleatória, então o A pertence à sigma álgebra de Borel original, que está contido no domínio da variável aleatória x. Tá? Então esse conjunto A ele faz parte do domínio da variável aleatória x. Em razão disso, podemos atribuir probabilidades de todos os eventos de Borel mensuráveis, simplesmente atribuindo probabilidades de eventos equivalentes à sigma álgebra relacionada ao espaço amostral do experimento aleatório. Ou seja, a probabilidade de B, no evento B aqui, que é a probabilidade de x pertencente a B, é a mesma coisa da probabilidade do A lá atrás, do evento equivalente a esse evento B aqui, no experimento original, do espaço amostral original do nosso experimento. Por essas razões, as operações, propriedades e teoremas relacionados a eventos mensuráveis que foram apresentados no capítulo anterior, capítulo 2, são prontamente aplicáveis a eventos mensuráveis relacionados a variáveis aleatórias. Como eu disse, tudo que nós aprendemos no capítulo anterior vale agora para variáveis aleatórias, porque a variável aleatória é simplesmente aquele mesmo evento, aqueles mesmos eventos que a gente estudou as propriedades da, né, mapeados num novo espaço de probabilidade, né, que foi induzindo um novo espaço de probabilidade. Então, tudo que vale para lá, vale para a variável aleatória aqui. Então, baseado nessa discussão, a probabilidade de x, né, no novo espaço induzido de probabilidade do evento B é igual à probabilidade de A do evento original. E o A é a imagem inversa da função inversa aplicada no conjunto B, que foi induzido pelo A. Então, é o conjunto ômega, do ômega pertencente a ômegazão, ômegazinho, né, que é o resultado, para todo x ômega pertencente a B. Então, para toda imagem de x aplicado nesses elementos ômegazinho que pertence ao conjunto B. E esse conjunto A, ele faz parte da sigma álgebra original, portanto ele é mensurável, e portanto B vai ser mensurável, porque vai induzir a nova sigma álgebra de Borel. Então, as probabilidades de B que pertence à sigma álgebra de Borel, B está contido em R, tudo isso nós já vimos. A variável aleatória não só mapeia os elementos do domínio dos elementos da imagem x pertencente a R, mas também mapeia as probabilidades dos eventos de ômega, que são eventos pertencentes à sigma álgebra F, em probabilidades de eventos em R, que são eventos pertencentes à sigma álgebra Borel. Portanto, esse espaço de probabilidade, ele induz aquele novo espaço de probabilidade, que é o R, o B de Borel e o P de x. Então, não há dificuldade de fazer isso se o ômega for um espaço amostral contável, finito ou infinito. Então, se for contável, isso aí é bem trivial. Mas existe alguma dificuldade quando esse espaço é não contável, quando a função identidade é a própria identidade, uma função identidade. Não vou entrar em detalhes disso. Então, podemos nos beneficiar da principal vantagem em lidar com espaços amostrais reais nos dois casos. De qualquer jeito, o primeiro caso vai levar a números reais, né? Então, espaços de medida serão os reais e a sigma álgebra de Borel, e no segundo caso é a função de identidade que já está nos reais e vai levar para os reais, porque é o próprio valor que está lá. Então, nos dois casos nós vamos nos beneficiar com a vantagem de lidar com espaços amostrais reais, contável ou não contável, que é a possibilidade de usar todas as ferramentas matemáticas envolvidas para o sistema de números reais. Então, tudo que a gente usa, né, de ferramental para tratar números reais, variáveis da matemática e de números reais, a gente pode usar agora para variáveis aleatórias, porque elas são definidas no conjunto dos reais. A partir desse ponto, então, podemos perceber que existem predominantemente duas classes gerais de variáveis aleatórias. Uma delas caracteriza-se pelo espaço amostral ser constituído de elementos reais contáveis ou infinitos. Ora, se nós aplicarmos uma variável aleatória num espaço amostral finito, ou mesmo que seja infinito, mas contável, os resultados serão números reais de um conjunto ou finito ou de um conjunto infinito contável, que tem uma associação 1 para 1 com os números inteiros. Então,
Isso aí leva a uma classe de variáveis aleatórias específica. Mas, por outro lado, se o espaço amostral resultante da variável aleatória, e se a variável aleatória é a função de identidade, ou seja, se a medida lá, original, peso de plantas, vou ligar uma função de identidade, tem o peso de K. Esses valores da variável aleatória estão num subconjunto da reta dos reais ou toda a reta dos reais e, portanto, é um conjunto não contáveis de valores, mas são números reais. Tá? Então, isso vai levar provavelmente a um novo tipo de variável aleatória. Então, nós temos dois tipos de variáveis aleatórias a serem consideradas. Uma delas caracteriza pelo seu espaço amostral ser constituído de elementos reais contáveis finitos, ou até mesmo contáveis infinitos. Essa classe é denominada de variáveis aleatórias discretas. Então, nós temos essa classe predominante de variáveis aleatórias. Estamos falando de duas, mas existe mais. Mas vamos falar dessas duas por enquanto. Por outro lado, se o espaço amostral da variável aleatória for um conjunto não contável de valores, em que os eventos são eventos mensuráveis de Borel, tipo esse peso, altura, produtividade, teor de alguma substância no solo, a variável aleatória é dita contínua, se ainda a probabilidade de x ser igual a x for zero, qualquer que seja x pertencente aos reais. Então, isso aqui é muito importante. A probabilidade da variável aleatória x assumir um valorzinho x é sempre zero e o conjunto resultante é um conjunto não contáveis de valores. Então, aí nós classificamos essa variável aleatória como variável aleatória contínua. Mas existe ainda uma classe mista dessas duas classes. Quando a gente falar em variáveis aleatórias contínuas, a gente vai dar mais importância para essa parte aqui da probabilidade de x ser igual a x sempre ser igual a zero, que é meio obscuro à primeira vista para a maioria das pessoas. Existe ainda uma classe mista entre essas duas classes, né, de variáveis aleatórias discretas e contínuas, denotada de variável aleatória mista, em que parte de sua imagem constitui um conjunto contável, e para esse caso, a probabilidade de x ser igual a x é maior que zero. E a outra parte, um conjunto não contável de valores para os quais P de x igual a x igual a zero. Então, para uma parte, eu tenho um conjunto não contável com P de x igual a x igual a zero. Então, essa variável não é discreta, porque uma parte do seu conjunto, que a gente chama de conjunto de suporte dessa variável, é não contável com probabilidade de x igual a x igual a zero. E a outra parte, ela é contável. E probabilidade de x igual a x é maior que zero, portanto ela não é contínua. Então ela não é discreta nem contínua, então ela é chamada de variável aleatória mista. Então é uma classe mista de variáveis aleatórias. Nas aulas seguintes trataremos a distribuição de probabilidade para essas classes mais comuns de variáveis aleatórias. Então na nossa aula de hoje é isso, então até a próxima aula.